Olá, internauta, mais uma vez, seja bem-vindo à Jovem Pan Online. Uma pergunta para você: quem ama mais, o homem ou a mulher? Por que as pessoas têm tantas dificuldades em suas relações amorosas? Este é o assunto de hoje, desta nossa conversa aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Luiz Kuchnir. Ele que é psiquiatra e psicoterapeuta, especialista no relacionamento entre o gênero feminino e masculino, escritor de vários livros, como A Mulher e Seus Segredos e A Relação Mulher e Homem, e também supervisor do Serviço de Psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor Luiz, é um grande prazer tê-lo aqui. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer para mim estar aqui com você e os teus internautas. Doutor, aproveitando então a nossa abertura, quem ama mais, o homem ou a mulher? Eles amam de jeitos diferentes, em geral, né? Tudo que a gente fala, em termos gerais, a gente não tem uma divisão tão definida entre um e outro. O que a gente tem, assim, são os instrumentos que cada um já traz consigo mesmo na sua identidade de gênero. O gênero masculino, o homem, ele tem uma maneira de expressar o seu amor que é muitas vezes uma maneira hermética, quieta, mais contida, ou ele muitas vezes não tem palavras suficientes ou maneiras claras para exprimir o seu amor. A mulher já é diferente, ela já desenvolve isso com mais facilidade. Por mais que a gente tenha mulheres mais fechadas, elas têm uma facilidade maior em estar trocando, em estar expressando o que é o amor para elas. O homem tem vergonha de mostrar que ama? Olha, eu diria que não é vergonha que ele tem. Eu diria, pelas minhas pesquisas, eu fiz estudos muito bem estabelecidos, até estatísticos, que é uma coisa muito difícil fazer em psicoterapia, onde um dos fatores que eu estudava era a emocionalidade restringida, que nada mais é do que uma restrição no emocional, né? E o que dá para avaliar é que a restrição do emocional do homem é uma restrição muito mais na comunicação dela do que na vivência dela. Então, o homem vive emocionalmente muita coisa, mas ele exprime com mais dificuldade. Às vezes, até quando ele exprime, ele é um chato, né? Tem muitos homens que começam a falar e acabam sendo inadequados. E assim como homens que seguram a emoção e restringem de uma maneira que também fica inadequado e às vezes muito pouco perceptível e com muito pouco entendimento da mulher. A mulher não consegue saber o que é isso, né? Antigamente o homem era criado com o intuito de não demonstrar muito as emoções. Isso mudou um pouco, mas mesmo assim os homens ainda continuam muito fechados no que diz respeito ao sentimento. Por outro lado, a mulher, ela sempre demonstrou bastante o que sentia. O senhor acredita numa evolução dessas características daqui para frente? Olha, eu estou formado há 35 anos como médico, minha formação psiquiátrica e como psicoterapeuta, ela é longa. Eu tenho estudado mais particularmente essa questão da relação homem-mulher, entre os gêneros, há aproximadamente 20 anos, né? O feminismo no Brasil ele se estabeleceu mais na década de 70 e aí na década de 80 que a gente começou a deixar o masculismo ficar mais evidente. E a gente pode dizer que o homem, sim, ele é educado ainda para conter uma série de questões do que ele sente, do que ele vive, dos medos dele, das inseguranças. Isso existe. Mas eu estava falando isso da questão desse tempo todo que eu acompanho, tanto no consultório particular quanto no Hospital das Clínicas,
que mudou, já mudou. Nas últimas décadas, eu consigo ver de uma maneira flagrante como o homem está diferente, como o homem das gerações anteriores está diferente dessas gerações. Então, como é que o senhor poderia vai comparar, andar. então, essas duas gerações? Olha, o homem, ele não conseguia expressar não é só o eu te amo. Ele não conseguia expressar que ele está inseguro, ele tem o medo de situações da vida dele. O homem não conseguia dizer o quanto ele tinha medo do envolvimento com a mulher. O homem não tinha condições de dizer o quanto era difícil para ele ser rejeitado e estar inseguro. Muitas vezes o homem usava artefatos machistas para enfrentar a sociedade e também para enfrentar a mulher. Eu acredito que muito desse machismo que a gente de décadas anteriores, ele veio enfraquecendo e ele existia mais como defesa à mulher. O homem usava essa coisa de bravão, de o bonzão, de que ele não se envolve, como uma defesa para o que ele sentia pela mulher. E qual foi o ponto-chave que determinou essa mudança no comportamento do homem? Existe um ponto-chave? Bom, tem um ponto que é mais histórico, que ele nem está presente hoje tão vivamente, que é a questão da mulher, o feminismo, a instalação do feminismo, as mulheres irem se fortalecendo, se tornando mais seguras e elas ocupando um lugar na sociedade, na vida profissional, na vida familiar, no casal, na relação de casal, que isso, claro, ele foi contribuindo para o homem sair do lugar. Se alguém ocupa aquele lugar, alguém tem que sair daquele lugar, se estava lá. Agora, eu digo muito mais que é um movimento que deflagrou e não um ponto. Não dá para a gente dizer que é um ponto-chave. A própria independência, a autonomia da mulher provocaram essa mudança no comportamento do homem, então? Isso. Aí ela fica mais independente, ela não cria tanto essa necessidade de que o homem a supra em tudo. Ela tem, a mulher ainda espera muito da segurança dela para ela seguir a vida, para ela dar conta dos projetos dela. Ela ainda conta muito com o homem. A mulher deseja muito um relacionamento afetivo estável, pelo menos, né? Não quer dizer que a mulher dependa disso. A mulher consegue, hoje em dia, muitas mulheres conseguem seguir adiante nos projetos sem ficarem estagnadas numa dependência do homem. Agora, de qualquer forma, a mulher tem um desejo que está aí presente, que é o querer ter uma relação afetiva adequada para ela, né? Doutora, hoje muitas mulheres têm uma vida profissional bem-sucedida, mas tem um lado frágil, que é o lado emocional, que ainda não foi realizado. Como é que a gente consegue analisar essa mulher com dois paralelos tão distantes? Então, muitas vezes eles estão distantes. A mulher, ou ela tem, às vezes, que optar entre seguir o profissional, a carreira profissional, e se dedicar a uma relação afetiva com o homem. A partir dessa relação afetiva, muitas vezes gera uma família com filhos. Às vezes ela fica só na relação afetiva, né? Então, esse gerenciamento da mulher, ele é muito interessante e às vezes muito penoso para a mulher. Ela tem que fazer opções, ela vai perder, né? É difícil conciliar a dedicação máxima a um ao outro. Ela tem que
de alguma forma, tentar ver um jeito que ela pode se dedicar dentro do que ela deseja a um ou a outro. E às vezes até em fases de vida. Às vezes a mulher mais jovem consegue se dedicar à vida profissional e de alguma forma postergar uma vida conjugal e familiar. Às vezes é o contrário. A mulher consegue estabelecer a vida conjugal e familiar de uma maneira que a deixe em ordem para se dedicar ao profissional. Hoje, a carreira permite que as mulheres entrem num segundo momento na vida profissional. Então, a sociedade está se adaptando. Inclusive, ela é obrigada a se adaptar porque as mulheres não ficam quietas. As mulheres não aceitam passivamente situações standard, situações que as reprimam. As mulheres, elas estão o tempo todo provocando transformações na sociedade. Isso cabe hoje às mulheres. O que antes era dos homens, que davam todo o referencial intelectual, né, principalmente, hoje a gente tem bem dividido e as mulheres são muito presentes, né? Doutor, hoje em dia a gente observa muitos casais que mal se conhecem e já vão morar junto. E aí geralmente a pessoa acaba descobrindo que aquele ser tão idealizado não era exatamente aquilo que foi imaginado. Como é que o senhor vê esse tipo de relação, esse tipo de relacionamento assim sério acontecendo tão cedo? É um negócio sério mesmo, né? O relacionamento é sério e é sério lidar com isso. O que a gente tem hoje na sociedade são relações rápidas, né? A sociedade exige uma rapidez e um descarte. As relações viram descartáveis muito rapidamente. Esses valores, que são os valores que são de constituir um relacionamento que vire um casamento e depois uma família, são valores que às vezes eles são atropelados pelas urgências e as demandas do dia a dia. E muitas vezes lá na frente a pessoa se dá conta e diz, puxa, eu não cuidei dessa parte. Eu estava tão envolvida ou envolvido em conseguir conquistar o dinheiro, o prestígio, a carreira, os postos, as funções que eu sempre quis, que eu esqueci de mim. Então, a grande chave do viver bem é conseguir investir em vários... Como é investimento, né? Não colocar tudo num investimento só. As pessoas precisam estar conseguindo investir em várias áreas da vida dela e a gente sabe que uma pessoa que tem uma vida emocional e afetiva equilibrada é uma pessoa que vai ter mais condições de lidar com o mundo, com o que a sociedade espera dela. Por que hoje as pessoas têm tanta dificuldade para manter um relacionamento? Uma das questões é que não tem tempo. Um relacionamento, ele exige paciência, ele exige escuta, ele exige atenção, ele exige Com tudo isso vem a questão de carinho, de acolhimento. E se não tem isso, as pessoas, cada uma vai para um lado, cada uma se fecha no seu computador, cada uma sai para trabalhar e volta, e passou o dia sem contato nenhum e não vai ter contato quando se encontra. Então, o contato pessoal, a vivência, construir uma história de vida junto, às vezes impedido por uma vida que ela exige mais e mais e mais. As pessoas às vezes param de trabalhar e continuam trabalhando.
quando estão longe do E trabalho. não se dedicam, né? E não tem essa dedicação ao relacionamento. E é difícil mesmo. Doutor, existe alguma dica para ser mais feliz nos relacionamentos? Uma dica para ser mais feliz tem algumas questões que a gente pode colocar. Uma seria entender que o outro é um outro. Eu sempre falo que eu procuro desenvolver nos meus pacientes essa possibilidade de perceber que o outro, ele não está ali só falando ou se apresentando ou se comportando em função desse meu paciente, né, no caso. Eu digo que essa pessoa com quem eles estão se relacionando é uma pessoa que tem uma história, é uma pessoa que já teve ou tem pai, mãe, irmãos, já teve outros relacionamentos afetivos, tem outras vivências do ponto de vista profissional, social e sexual. Então, tem uma série de coisas que não dá para ver, que não dá para perceber e que não vai ser colocado à disposição do relacionamento. Então, quem sabe a dica seja essa. Esse homem olhar para essa mulher e dizer, essa mulher não é minha. Ela pode estar comigo agora, eu preciso cuidar para, inclusive, que ela continue estando, né? E cuidar, muitas vezes, é não deixar sair alguma coisa que possa feri-la tão profundamente que ela vai embora. E para essa mulher também, ela conseguir entender que esse homem é um homem que tem os seus medos, teve as suas dificuldades, teve as suas rejeições e teve também o pai, a mãe, irmão e namoradas e vida sexual, etc. Então, esses dois aí, se eles conseguirem perceber que eles precisam tomar cuidado no que eles estão colocando para o outro, tomar cuidado para entender, para escutar o que o outro está trazendo e saber lidar com o tempo. Nem tudo é para ser tirado a limpo lá na hora. E ampliar, né? Ampliar é uma grande solução para a vida de todos nós. Quando a gente amplia, a gente cresce, a essência da gente como ser cresce e a gente está mais preparado para a vida. Doutor, há uma dúvida até que acabou sendo comentada aqui no estúdio, os internautas também certamente devem ter esse tipo de dúvida. Existe realmente amizade verdadeira entre homem e mulher ou um deles sempre vai acabar desenvolvendo algum interesse? Olha, eu não estou dizendo que vai, mas é possível que desenvolva. Muitas vezes as relações entre homem e mulher, elas têm um conteúdo que é um conteúdo de atração, que não se atualiza, não necessariamente precisa haver uma relação física ou uma relação homem-mulher sexualizada. A maturidade dos dois é que vai dar o tom, né? O respeito é outro elemento importante. Existem amizades onde para o homem ou para a mulher é muito importante ter essa outra visão de gênero, muito importante. E ela não necessariamente ela precisa caminhar para o namoro ou para uma relação mais próxima. Até é bom, porque se uma amizade entre homem e mulher que consegue estabelecer limites bem claros, elas são de grande valia para ambas as partes. Para ambas as partes. E agora, é claro que por trás de uma amizade possa haver fantasia de um ou de outro.
O que a gente não pode é ficar se sentindo perseguido por essa fantasia e obcecado por ela. Então, saber os limites de uma relação e poder se posicionar adequadamente, inclusive saber posicionar essa amizade perante os parceiros, porque tem muita mulher que não vai aguentar um homem ter uma melhor amiga e muito homem que não vai aguentar a mulher ter um grande amigo. Como lidar com esse assédio de amigos do namorado, da namorada? Então, aí de novo é a questão da maturidade, né? A mulher segura de si, ela vai saber, e segura, claro, dele, né? do companheiro. Mas a mulher que é segura de si, ela não precisa entrar em rivalidade com a outra mulher, que é um tema muito presente entre mulheres, né? Na questão do homem, o homem que tem um passado ou um presente onde existe muito envolvimento de sedução, ou de flerte, ou ele próprio passa ou passou por situações de de ele próprio ter uma vida muito dispersa, afetiva, buscar muitos relacionamentos, precisar, às vezes tem homens que são compulsivamente e paqueradores, né? Eles são os que vão olhar para a mulher como ela estando à mercê de um homem igual a ele. Então, isso é uma questão, tem uma nuance diferente da mulher, de como a mulher vê outra mulher e como o homem vê o outro homem. Existe isso que você falou, que é importante, que é o ciúme patológico. É um quadro que a gente não precisa denominar como... Ele sozinho quase que não existe na psiquiatria, não existe um diagnóstico ciúme patológico. Ele está inserido numa personalidade, num caráter que é muito mais amplo do que só ter ciúme, né? Então, eu acho que a gente tem que tá vendo o indivíduo por vários ângulos, são vários olhares, e aí dá chance de ele poder ser percebido melhor. Existe uma diferença clara entre os ciúmes que é manifestado por um homem e por uma mulher? Deixa eu ver. Eu acredito que é mais comum o homem descontrolado na questão do ciúme, ele poder ser mais violento. Não necessariamente fisicamente, mas também. O homem tem muitas vezes ele usa de uma intensidade e até utiliza jargões, palavras que são muito mais agressivas para com a mulher. A mulher tem muito mais um tom. A mulher que tem o ciúme, ela tem uma perseverança que não deixa de ser uma agressão, é uma agressão emocional. Um dos livros que eu escrevi é sobre abuso emocional, que justamente eu desenvolvi para poder colocar ao lado do que é o abuso físico. Existe um abuso emocional nessas situações, onde um abusa do outro emocionalmente e fica insistindo numa situação até deixar o outro encurralado. E, ao mesmo tempo, esse outro não consegue sair dela. Ele é abusado e fica na relação. Deixa o outro invadir e deixa o outro exercer o sequestro emocional, que é muito presente em situações de ciúmes. Agora, doutor, muitas pessoas dizem que têm a sensação de que basta arrumar um parceiro, uma parceira e começa a chover pretendentes. Essa sensação é real? Essa situação, ela, quem sabe, cria um campo, né?
eu trabalho muito na questão do ser essencial e no campo mórfico que é criado, né? O campo em torno da pessoa, ele muitas vezes fica mais relaxado quando a pessoa está envolvida com um outro. Esse campo mais relaxado, claro que permite um acesso maior dos outros. Uma pessoa que está mais tensa, mais indo atrás e mais tensa, preocupada, claro que ela pode inclusive afastar essa possibilidade do outro se aproximar. Então, pode ser que isso ocorra. Ela está num relacionamento e aí começa a chover. Isso, quem sabe, ocorra mais com as mulheres, né? Porque se diz que os homens têm muitas vezes mais pretendentes do que as mulheres, né? No caso das mulheres, o que a gente poderia dizer a respeito do que atrai mais a atenção masculina? O que atrai mais às vezes é a meiguice, a mulher que tem uma condição de receptividade ao homem. Tem outros homens que têm uma atração especial por mulheres que se posicionam, às vezes mais fortemente ou não, mas mulheres que são mais assertivas, né? Às vezes o homem tem assim, vamos dizer, um radar para mulheres que sejam independentes e de sucesso, né? Às vezes não precisam ser sucessos, um sucesso em âmbito social. Ela se sentir um sucesso, né? Ela se sentir bem e independente e capaz, isso muitas vezes libera o homem de uma possibilidade de ele ser um provedor, mesmo que não seja um provedor econômico, seja um provedor em termos emocionais. Então, essas são algumas características que podem estar chamando um homem além das questões físicas, né? O homem, ele tem uma triagem, independente disso ser correspondente à mulher ou não. Não adianta a gente fazer comparação. O homem faz uma triagem física, uma triagem em termos de beleza, do jeito que a mulher se apresenta, se ela está em ordem em termos físicos, se ela se cuida. Não adianta, o homem tem essa exigência e não adianta querer mudar, não adianta argumentar. Se está certo, não está certo, é uma outra situação. Acredito que, inclusive, que o que ocorre, tem muitos homens que estão muito mal cuidados. Ou é porque estão acima do peso, ou nem são aciados, ou nem se vestem direito. Mas esses exigem tanto quanto. Então, essa é a situação. A mulher também tem um nível de exigência muito alto. Você sabe que a gente fez umas pesquisas relacionadas a isso. A exigência da mulher é ela se sentir, a principal, ela se sentir segura com esse homem. Ela é mais importante do que a apresentação. Claro que tem as exceções, mas ela é mais importante do que a apresentação. A mulher quer um homem que ela se sinta seguro, quer um homem que mostre para ela que ele consegue dar essa segurança de vida para ela, dar um apoio, seja o apoio para ela constituir a família, seja o apoio para ela seguir uma profissão, ou seja em termos de dinheiro ou não importa. Mas essa sensação de segurança é muito importante para a mulher ter do homem. Doutor Luiz, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria ainda de fazer uma pergunta para o senhor. Existe algum segredo para uma convivência tranquila entre marido e mulher? A tranquila tem a ver com, quem sabe, com menos brigas, né? Deixa eu entender esse termo.
a tranquila, quem sabe feliz e quem sabe estável, né? Uma relação muito parada é uma relação morta, né? Isso a gente vê, inclusive, famílias muito paradas, onde não existe troca, onde não existe tanta emoção, ela não tem vida. Por um outro lado, a gente sabe muito bem que as famílias onde tem muitos exageros, onde tem falas muito fortes, onde tem comportamentos que possam ser agressivos, são também famílias a gente chama disruptivas, que elas rompem e elas ficam difíceis de elas estabelecerem um equilíbrio para poder conter as pessoas. E o relacionamento é parecido, né? Um relacionamento homem e mulher, ele precisa ter as nuances de segredos. Tem um tempero, né, doutor? Tempero, de respeito, de busca do novo. E, ao mesmo tempo, ele precisa dar a segurança de que aquela relação ela aguenta as flutuações do outro, né? Acho que isso dá um bom ingrediente para o feliz, para o tranquilo. Felizmente o nosso tempo acabou, mas gostaria de agradecer a participação do Dr. Luiz Custineira aqui em nossos estúdios. Ele que é supervisor do Serviço de Psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, especialista no relacionamento entre o gênero feminino e masculino e também escritor de livros como A Mulher e Seus Segredos e A Relação Mulher e Homem. Dr. Luiz Custineira, obrigado pela sua presença aqui na Jovem Pan Online. Foi um prazer estar aqui com você e com a Jovem Pan. E a você, internauta, mais uma vez, obrigada pela sua audiência e continue navegando pelo nosso site. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.